Este mestre ensinou 8 presidentes. Na primeira aula ele explode a escola. Todos correram para escapar. Só que a sala desse professor não conseguiu escapar porque ele calculou a localização da bomba para bloquear a rota de fuga dos alunos e obrigá-los a voltar a estudar. Mostrou aos alunos os pontos vermelhos no mapa, todos os quais eram locais de bombas. Aos olhos dos alunos, isso era uma loucura. Atis queria fugir, mas foi contido por seu professor. Então mais algumas pessoas correram para escapar, mas não funcionou. Atis queria atacá-lo furtivamente com uma faca, mas o mestre adivinhou suas intenções. Tomou a iniciativa de tirar a faca do bolso. Então esfaqueou Atis. Embora Atis estivesse ileso, isso assustou a todos. Essa turma era conhecida por ser a mais rebelde da escola. Agora eles eram muito dóceis. Diante do olhar horrorizado dos alunos, a professora tomou a iniciativa de denunciar a polícia que estava sequestrando 29 alunos. Agora, eles começaram a lição mais inesquecível de suas vidas. A professora contou uma história que havia uma garota chamada Ruia. Ela ganhou o primeiro prêmio em uma competição de atletismo, mas foi falsamente acusada de usar drogas e trapacear, então ela pulou do telhado e morreu. O exercício de hoje foi encontrar o assassino que a obrigou a morrer, se antes das 20 horas. Ninguém poderia dar a resposta ou a resposta estava errada. O professor escolheria aleatoriamente uma pessoa para morrer. O clima na sala de aula ficou mais tenso porque essa história era verdadeira. Aquele aluno era seu colega de classe. Todos tentaram se justificar. Só Gizen não aguentou. Ele começou a entrar em pânico e chorar. Ela era a melhor amiga de Ruia. Ela sabia claramente. Para salvar suas vidas, todos repetidamente forçando-a a dizer a verdade. Mas Gizen permaneceu em silêncio. O mestre insistiu que a resposta desta noite só poderia ser respondida por Gizen, então ele se virou e saiu. Algumas garotas loucas atacaram Gizen, obrigando-a a contar a verdade porque Ruia cometeu suicídio. Incapaz de suportar a cena cruel, Atis saiu correndo. Neste momento, alguém de repente percebeu que havia um pequeno drone do lado de fora. Eles apressadamente escreveram um pedido de ajuda porque pensaram que havia esperança de fuga. O orador de repente avisou que eles não deveriam desperdiçar sua energia porque todo o vidro aqui era de um lado. Parecia que cada movimento seu estava sendo observado pelo professor. Neste ponto a polícia e os bombeiros finalmente chegaram. Começaram a negociar com o professor, perguntando o que ele realmente queria. O professor respondeu que estava apenas dando lição de casa aos alunos, então detonou uma bomba como um aviso. O tema do sequestro de alunos por professores rapidamente se tornou uma tendência online. Todos no país seguiram. Este parecia ser o efeito que o mestre queria. À noite era a hora de dar a resposta, mas Gizen ainda respondeu que não sabia. O professor de boa vontade lembrou que o tempo restante era de 25 segundos. Se não dessem a resposta rapidamente, a bomba mataria 29 pessoas. Os outros não paravam, ele xingava Gizen sem parar, alguns imploravam para que falassem a verdade. Sob imensa pressão, Gizen finalmente disse. De acordo com sua memória, depois que Ruia ganhou o prêmio, alguém desenhou em sua mesa, mesmo insultando-a. Mercin era líder dos detratores de Ruia. Ela dizia que usava sua beleza para seduzir a professora, usava drogas para ganhar campeonatos. Ruia não deu desculpas e saiu. Gizen queria confortar sua melhor amiga, mas Mercin a ameaçou. Ao ouvir isso, Mercin explicou desesperadamente que não fez nada de errado. Ele fez isso apenas para expor a verdadeira personalidade de Ruia. Neste momento Gizen de repente enlouqueceu. Ela finalmente contou o segredo do seu coração, porque ela estava com muito medo de ficar isolada. Ela não teve consciência de desistir de sua melhor amiga, e ela enviou uma mensagem de texto para terminar com Ruia. Ela era a verdadeira culpada. De acordo com a resposta dada por Gizen, a professora ficou muito satisfeita, mas declarou que esta resposta estava incorreta. Não foi isso que realmente levou à morte de Ruia. Então eles ainda tiveram que fazer um acordo que ele escolheu uma pessoa aqui para morrer, quando o professor estava escolhendo um. De repente, alguns meninos correram e pressionaram o professor no chão. A professora aproveitou para apertar o botão para detonar a bomba, assustando todos os alunos ao chão. De repente mudou de ideia, deixe-os escolher quem morreu. Um aluno malvado empurrou Gizen para frente. Ele pensou que desde que ela confessou, ela deve ser a morta. O professor custou a todos. O resultado foi o consentimento tácito de todos. O professor pareceu um pouco desapontada e começou a gritar. Disse que uma vez que uma pessoa foi forçada a morrer, cada um por sua própria vida repetiu o mesmo erro. Quanto mais o professor falava, mais deprimido ele ficava. Então ela se ajoelhou na frente dos alunos, implorando em lágrimas as pessoas aqui para ter um pouco de consciência. Naquele momento o alarme de roubo soou de repente, era a polícia. O professor imediatamente mudou de cara, pegou o rádio para informar a polícia que eles haviam quebrado o acordo original.
O professor selecionou aleatoriamente um aluno, pegou uma faca e o esfaqueou cruelmente. Isso fez com que o medo aumentasse novamente, também surpreendeu a polícia lá fora, e não ousou agir indiscriminadamente aos gritos dos alunos. O professor puxou o corpo do menino. O professor de repente ficou tão fraco que não conseguia nem segurar um copo d'água. A classe tinha 28 alunos sobrando, e eles estavam morrendo de fome por 2 dias. Todos pensavam que esse professor era um pervertido, mas a verdade não era. A razão por trás disso fazia as pessoas chorarem. Se os alunos ainda não deram a resposta correta, desta vez ele ia explodir 5 pessoas. O professor pegou a lousa, mostrou aos alunos um vídeo popular na internet. Este era Ruia antes de cometer suicídio. Ela tirou a droga do armário. Também para esta ação, ela era suspeita de trapacear usando drogas, pelo que foi ridicularizada online. Ela cometeu suicídio porque não aguentou. A morte dela foi realmente muito injusta porque alguém editou o clipe maliciosamente e depois o postou online para derrubar Ruia deliberadamente. Essa pessoa estava na aula. O professor esperava que a pessoa tomasse a iniciativa de confessar o crime, mas tudo o que conseguiu foi o silêncio da turma. O professor se arrependeu e estava escolhendo a próxima vítima para matar quando de repente houve uma ligação da polícia. Um grupo de alunos correu para derrubar o professor. Dessa vez os alunos ficaram mais espertos. Pegaram o explosivo da mão do professor. Então eles começaram a bater no professor como loucos. Inesperadamente, o mestre deu um passo à frente. Preparou outro detonador a seus pés. A resistência do aluno o enfureceu completamente. Ele ordenou que os alunos ficassem diretamente sob a área da bomba. Decidiu dar-lhes uma última chance. Se ninguém respondesse, ele ia detonar uma bomba. Os alunos gaguejavam de medo, tateando, tentando explicar sua inocência. O professor ficou muito desapontado. Ele fingiu apertar o botão. No momento do perigo, Gizen alegou ser a pessoa que carregou o vídeo online. Mas o professor não foi tão facilmente enganado. Ele já tinha aquela conta de mídia social. Contanto que Gizen pudesse dizer a senha da conta, ela poderia provar que fez isso. Mas Gizen continuou a ponderar, fazendo todos tremerem de medo. O sopro da morte de repente engolfou a sala de aula. Mevsim não pôde mais se conter e disse a senha. Após o mestre verificado, com certeza ele fez login em sua conta com sucesso. Ela decidiu contar a verdade. Ele se aproximou de Gizen e gritou com ele. Originalmente Mevsim e Ruia eram melhores amigos, mas devido à aparência de Gizen, Ruia não estava mais perto dela. Ruia até pegou o presente de Mevsim e deu para Gizen, para punir a traição de Ruia. Mevsim molhou secretamente os sapatos, cortou intencionalmente as roupas, quebrou a janela, bloqueou a porta da frente e gritou para ele morrer. Inesperadamente, a próxima frase de Gizen fez Mevsim se arrepender. Ela pegou aquele presente e disse a Mevsim. Antes da morte de Ruia, ela ainda considerava Mevsim como seu melhor amigo. Ela nunca culpou ou repreendeu Mevsim. Mevsim não parou de pedir desculpas depois de ouvir isso. Ao ver os alunos darem as respostas, o professor ficou aliviado, anunciou a boa notícia de que ninguém morreria hoje. Alunos que pensavam que finalmente estavam livres, mas não esperavam que o pesadelo ainda não tivesse acabado. Embora a pessoa que postou o vídeo tenha sido encontrada, eles ainda não sabiam a identidade da pessoa que editou o vídeo maliciosamente. Ouvindo isso, Mevsim ficou intrigada, explicando que ela não editou o vídeo, alguém o enviou para ela anonimamente. O professor afirmou que se continuassem sem obter a resposta correta, o número de mortos de amanhã não pararia em 5. De repente, uma garota duvidou que seu namorado que foi morto ontem ainda não estivesse morto, porque alguém já tinha visto 2 pedaços de pão na mesa do professor antes, então ele suspeitou que o professor fingiu o assassinato para assustá-los intencionalmente. O professor ficou muito indiferente, deixou os alunos irem e examinarem o corpo como quisessem, mas depois não puderam sair do necrotério. Ouvindo isso, todos duvidaram. Antes da morte e do amor, a noiva escolheu fugir chorando. O professor ficou muito desapontada. Agora ele realmente esperava que alguém ousasse entrar e examinar o cadáver. Mas seus alunos eram muito egoístas para assumir a responsabilidade. Eles forçaram seus colegas a morrer sem ao menos se arrependerem. O professor sabia que esse caminho de salvação envolvia grandes responsabilidades. Toda vez que saía da sala de aula, sempre tinha que tomar remédio para se acalmar. Vendo que a comida estava acabando, o professor quis negociar com a polícia. O xerife Metin decidiu entregar pessoalmente a comida na escola. Inesperadamente, o professor encontrou um dispositivo de escuta no corpo de Metin. Jogou-o no chão e pisou nele, cortando seu contato com o mundo exterior. Então atirou em Metin continuamente. Inesperadamente foi apenas uma piada. A arma disparou toda a água. Então os dois se abraçaram. Agora os alunos estavam discutindo. Eles estavam tentando provar sua inocência. Neil até vendeu o aluno que ele gostava. Ele disse que Setin sempre gostou de Ruia. Até porque ele salvou Ruia, ele foi esfaqueado no joelho por um valentão. Desde então ele não podia
podia mais correr, mas Ruia não o amava. Muito provavelmente Cetim ainda se ressentia de Ruia agora, mas Cetim não quis admitir. Ver as pessoas ainda discutindo sem parar, o professor pensou em um plano, chamou a polícia lá fora, ordenou que ajudassem a encontrar o culpado, o que irritou a polícia. Mas agora Metin ordenou que cooperassem o melhor que pudessem com todos os pedidos do mestre. Ninguém sabia sobre a relação obscura entre o professor e o xerife. Os dois pareciam ter uma grande conspiração. Descobriu uma pista, o professor uma vez disse que iria expor 5 alunos. Após investigação, a polícia também descobriu que os suspeitos tinham 5 pessoas. A polícia de repente recebeu uma mensagem de texto de um estudante. Essa pessoa quis cooperar com a polícia, tomou a iniciativa de dizer quem obrigou Rui a morrer, mas todos os telefones dos alunos foram confiscados, então eles não puderam confirmar quem fez isso. O professor ligou o viva voz, a polícia disse que foi Nil quem editou o vídeo, mas ela não admitiu, a polícia disse que todas as evidências apontavam para ela, mas o professor zombou dela como a resposta errada. O professor anunciou que hoje a morte de 5 alunos foi por causa da polícia. A polícia finalmente entendeu, descobriu-se que a mensagem foi enviada pelo professor, ele usou o celular de um aluno. A polícia aconselhou o professor a se acalmar, mas ele desligou o telefone. Depois disso, o professor chamou um aluno pelo nome e perguntou por que ele falsificou o vídeo. Sob forte pressão psicológica, Tugru não pôde deixar de dizer tudo. Ele gostava de Ruia, ele também confessou a ela, mas foi rejeitado por ela, ele ainda guardava ódio em seu coração. No caminho ele conheceu Atis e foi instigado por Atis, ele correu para o vestiário e filmou Ruia secretamente, mas a edição do vídeo não foi feita por ele, porque ele teve uma mão na morte da garota que amava, ele ainda se arrependia em seu coração. Atis estava com muito medo agora, ele estava com medo de que Turgu revelasse outra coisa. Felizmente o professor não pretendia tocar em outro assunto. Ele sacou sua arma, chamou os nomes de 5 alunos e pediu que eles se apresentassem. Turgu pretendia se sacrificar por seus amigos, ele não queria que outras 4 pessoas se envolvessem sozinho. O professor discordou, aos poucos encurralando-os no vestiário, o professor respirou fundo, então apertou o botão para detonar a bomba. Na gritaria do povo, o camarim ficou em ruínas. Um policial correu para a escola com os olhos vermelhos, prometendo levá-lo à justiça. O professor zombou dele porque ele não conseguia tocar em uma mecha de seu cabelo, então o professor atualizou calmamente o status de hoje nas mídias sociais. Imediatamente se tornou a busca quente. No camarim, 5 alunos recuperaram rapidamente a consciência. O primeiro aluno morto também apareceu.